Meus irmãos, hoje eu quero compartilhar uma palavra com vocês que está no Evangelho de João, capítulo 13. João, capítulo 13. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 20. Não esqueça de tirar aquela foto, postar nas suas redes sociais. Não esqueça de marcar a nossa igreja, mas acima de tudo, não esqueça de compartilhar e abençoar alguém que é ligado a você nas suas redes sociais, tá bom? João capítulo 13, diz assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo que Jesus, que era de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, os amou até o fim. Tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se e cingiu, tirou a vestimenta de cima, tornando uma toalha, cingiu-a com ela. Depois deitou água na bacia e passou com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, Simão Pedro e disse-lhe: Senhor, tu me lavas mim? Respondeu Jesus: O que eu faço, não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe disse: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou Jesus: Quem já se banhou não necessita lavar senão os pés. Quanto ao mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: Nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: Compreendeis o que vos fiz? Vós me chameis de mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o senhor e o mestre, vos laveis os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, vós também façais. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi, e é antes para que se cumpra a Escritura. Aquele que come do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já vos digo antes que aconteça, para que quando acontecer, creias que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. E a quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Amém. Meus irmãos, esse texto que acabamos de ler é um divisor de águas na vida de Jesus. Isso porque o capítulo anterior, capítulo 12, mostra Jesus entrando em Jerusalém, sendo aclamado pelaquela multidão. E após cruzar a cidade, Jesus ele olha para trás, ele vê a cidade e começa a chorar. O evangelista Lucas é tomado de um profundo detalhe e diz que Jesus ele está muito contrito. Ele olha aquilo com muita tristeza, porque aquela cidade, Deus, aquela cidade que viu os milagres do Senhor, fechou o seu coração para a porta da graça. Com isso, Jesus vai se recolher com seus discípulos. E daqui para
não vai ter mais milagre. Daqui para frente, Jesus não vai mais se dirigir à multidão, fazer os seus ensinos públicos. Daqui para frente, Jesus vai marchar para a cruz. 3 anos se passaram e os discípulos andaram junto com Jesus. Aqueles 12 homens agora vão ter um tempo especial de Jesus dedicado a eles. É pouco tempo, é verdade, mas são lições preciosas que Jesus ainda quer trazer para eles. Isso porque eles ainda não entendiam completamente tudo o que estava para acontecer. E essa falta de entendimento dos discípulos vai ficar muito evidente na vida de Pedro. Agora, antes de continuar, eu quero pensar um pouco sobre nós, sobre eu e você. Será que a gente compreende tudo que Deus tem para nós? Quanto tempo nós estamos andando com Jesus? Quais têm sido as nossas atitudes? Como nós temos reagido a essa pandemia? Nós, irmãos, precisamos fazer uma reflexão essa noite de saber se nós somos capazes de discernir espiritualmente tudo o que tem acontecido. Ou se nós somos como Pedro, experts em dar desculpas para Cristo. O texto que nós lemos começa de uma maneira poderosa. Confira comigo o versículo 1, que diz que, ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amados os seus, os amou até o fim. O versículo 1 vai mostrar para nós a verdadeira, a forma profunda como Jesus nos ama. Diante dele tem 12 homens. Um vai traí-lo, outro vai negá-lo, e todos os outros vão fugir. Mas mesmo assim, diz esse texto que Jesus os amou até o fim. Meus irmãos, Jesus sabe quem nós somos. Jesus sabe como somos. E mesmo assim, mesmo quando nós ainda éramos pecadores, Ele nos amou. E nos amou com um amor grande, um amor sacrificial, um amor incondicional. E o texto continua mostrando um contraste para este amor. O versículo 2 vai apresentar então um outro homem, chamado Judas. Durante a ceia, diz o versículo 2, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus. Em contraste a este tão grande amor apresentado, nós temos a figura de Judas. Sabe por quê? Esse contraste é de um homem que ama os outros para um homem que ama a si mesmo. Todo este capítulo 13 que nós vamos estudar tem como cerne 2 questões primordiais: a humildade e o serviço. Judas, ele não é humilde. Judas, ele não ama ninguém, ele não quer servir ninguém, a não ser a si mesmo. E o contraste é exatamente este, porque ao contrário de Judas, Jesus serve. Jesus se dá por todos. O versículo 3 vai continuar dizendo então, que sabendo que o Pai confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus, e que voltaria para Deus, mostra para nós que Jesus sabe quem é. Jesus sabe que ele é Deus.
e sabendo quem é, ele não precisa provar absolutamente nada para ninguém. Porém, o ato que ele vai ter demonstra para nós que condição superior, que privilégios não são a razão para a arrogância. Ao contrário, são credenciais para o serviço ao Senhor. É dessa forma que nós temos essa introdução ao cerne da questão. A grande lição desse texto, porque ele vai introduzi-la de maneira poderosa. Jesus vai trazer a lição de humildade. E é sobre humildade que eu quero falar com vocês essa noite. Olha o que diz o versículo 4 e o versículo 5. Levantou-se Jesus da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha que estava cingida. Era de costume dos judeus oferecer aos visitantes, principalmente, um espaço, uma bacia, para que lavassem os pés. Na verdade, não ficava exposto para cada um fazer isso por si. O costume era de que o escravo, e naquela época existiam castas de escravos, existiam escravos superiores e escravos menos importantes. Então era oferecido que o escravo lavasse as mãos e os pés daquelas pessoas antes que elas se assentassem à mesa. O grupo de Jesus, ou seja, Jesus e os discípulos estavam viajando, vinham de Betânia, um lugar cheio de poeira, é claro, e estavam com os pés sujos. Você imagina, sabe aquele dia de faxina em casa, que você está com aquela sua sandália havaiana, e chega uns negócios preto assim, do lado do pé, aquela coisa nojenta entre os dedos. É mais ou menos assim que eles estavam. Porém, como o serviço de lavar o pé era dado ao escravo, e este grupo não era composto por um grupo que tinha um escravo, ficou aquela coisa no ar. Quem é que vai lavar os pés? Meus irmãos, eu fico imaginando a cara dos discípulos. Eu fico imaginando essa cena e só não dou risada porque é trágica. Porque nenhum discípulo quer tomar a iniciativa, porque isso era humilhante demais para eles. Na verdade, eles não queriam nem se mostrar inferior um ao outro. Pelo contrário, a gente vai ver várias situações que eles estão brigando para ver quem é o maior. Eles estão disputando para ver quem é o mais importante. Eles ficam vendo quem tem mais prestígio. Enquanto ficam titubeando, querendo dar o passo para trás, Jesus toma a frente e vai lavar os pés deles. Porque enquanto Jesus pensava na cruz, eles queriam coroa. Enquanto Jesus se concentrava em dar a sua vida, eles estavam disputando prestígio. Enquanto Jesus está pronto a morrer por eles, eles estão buscando glória para si mesmos. E a atitude de Jesus, de então tirar a sua blusa, ficar só de camiseta, pegar uma bacia, colocar água, colocar nos pés deles, se ajoelhar e começar a lavar, isso choca eles. Porque é uma atitude que confronta. É uma atitude que ensina. Enquanto aqueles homens, eles não querem se humilhar. Enquanto aqueles homens não querem servir, Jesus se humilha e começa a servi-los. E este é o primeiro grande ponto deste texto. Eu quero que você grave
a regra dos 3 S's essa noite. Servo serve para servir. Eu vou repetir. Servo serve para servir. A grande lição desse texto é a humildade, é o serviço. E o confronto que Jesus faz aos discípulos naquela noite é o confronto que Jesus está fazendo hoje. Tem muita gente que só quer ser servido. Tem muita gente que não levanta um dedo. Tem muita gente que só está interessada na glória. E Jesus vai nos ensinar que isso está errado. Meus irmãos, está errado. O cristianismo é o contrário disso. O cristianismo nos ensina que nós não temos que ser servidos, nós temos que servir. Lembra que Jesus declarou em Mateus 10, 28, que ele não veio para ser servido, mas para servir. E como este grande exemplo, nós temos que segui-lo. Ah, como nós precisamos dessa lição, meus irmãos. Temos muita gente, mas temos poucos servos. Nós temos muita gente no pedestal, mas poucas inclinadas com uma bacia e uma toalha na mão, disposta a servir os seus irmãos, prontas para se entregar, para se humilhar, para se servir diante de Deus. A humildade de Jesus repreende o nosso orgulho. Nós precisamos nos ajoelhar mais diante de Deus e nos humilhar mais debaixo da poderosa mão de Deus. Segundo, a falta de humildade nos impede de compreender a graça de Jesus. Olhe comigo o que diz o versículo 6 ao versículo 8. Aproximou-se o irmão e lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus: se eu não te lavar, tu não tens parte comigo. A cena é essa: Jesus está ajoelhado na frente dele. E qualquer um, na verdade, poderia estar fazendo o que Jesus estava fazendo. Qualquer discípulo poderia ter feito o que Maria fez, por exemplo, de ter pego um perfume e lavado os pés do Senhor. Mas, como eu disse, é uma questão de se humilhar, eles não queriam fazer isso. Agora, ver o mestre fazer isso choca, porque é como se eles estivessem vendo alguém que não deveria fazer isso. Jesus está se humilhando demais. Jesus não pode fazer isso. Então Pedro fala para ele, você vai lavar o meu pé? Eu não vou deixar. Nunca me lavarás os pés. A impulsividade de Pedro em responder de imediato demonstra sua total falta de sabedoria e, consequentemente, a falta de humildade diante do seu Senhor. E mais, diferente, ele está sendo arrogante, ele está sendo hipócrita. O versículo 6 começa dizendo que, quando Jesus se aproxima dele, a primeira palavra que ele fala é Senhor.
Como que Pedro pode chamar de Senhor e não permitir que Jesus seja Senhor? Irmãos, as atitudes de Pedro estão divorciadas das suas palavras. Ele fala uma coisa e faz outra. E quer saber de uma? Nós somos Pedro. Nós somos iguaizinhos a ele. Nós somos assim. Pedro está vendo uma cena e não está compreendendo. Não tem discernimento espiritual. Pedro está julgando erradamente o estado de humilhação de Cristo. E erra também sobre o significado espiritual daquele ato. Jesus está falando, está fazendo uma purificação espiritual. A linguagem que Jesus usa aqui é a mesma linguagem que Jesus usa no capítulo 3 de João, quando ele se encontra com Nicodemos e vai falar de um nascimento espiritual. Não é um ato físico literal. A linguagem que Jesus usa aqui é a mesma linguagem que Jesus usa para a mulher samaritana, quando ele fala da água espiritual. A linguagem que Jesus usa aqui é a mesma linguagem que Jesus usa no capítulo 6 de João, quando ele fala do pão espiritual. E agora, Jesus está usando esta linguagem para nos falar sobre limpeza espiritual. Pedro, você precisa entender que Jesus quer te limpar, te purificar. E para isso você precisa ser humilde. Pedro somos nós. A falta de humildade de Pedro faz com que ele não consiga entender o que está acontecendo. Ele não consegue compreender a profundidade espiritual daquele momento. E infelizmente, eu vejo que essa é uma verdade hoje. Muitos não compreendem as coisas espirituais por falta de humildade. Porque se acham espertos demais. Se acham sabichões. Tem um rei na barriga. Há uns 20 anos atrás, talvez um pouco mais até, tudo o que acontecia era espiritualizado. Até demais. A pessoa deixava a porta aberta do quarto, tinha uma corrente de ar, a porta fazia com, o vento fazia com que a porta batia, pronto. Era o diabo. O diabo estava ao derredor querendo tragar, e aquilo era o sinal de que ele precisava orar. O diabo estava perseguindo o crente. Tudo era o diabo. As pessoas espiritualizavam demais. O problema é que o tempo passou, a gente pulou para o outro extremo. Se antigamente a gente olhava para essas coisas e espiritualizava demais, hoje a gente deixa Deus de fora de tudo. Tudo é natural, tudo é racional, tudo é mecânico. A nossa falta de humildade faz com que nós tenhamos uma falsa ideia sobre o mundo espiritual. E isso faz com que nós sejamos ignorantes espirituais. Terceiro lugar, a falta de humildade impede de sermos agraciados por Deus. Nós lemos aqui no versículo 7 e o versículo 8, que então Pedro, ao ver que Jesus quer lavar os seus pés, ele fala: você não vai lavar os meus pés. A falta de humildade de Pedro é apenas o ato físico, um serviço incompatível à grandeza do mestre. Que este ato de ser lavado por Cristo
era mais do que uma mera ação física. Era uma lavagem espiritual. A pergunta é, será que eu e você entendemos o que isso quer dizer? 1 Coríntios 6, versículo 11, vai nos mostrar que nós passamos por um processo onde nós somos lavados, purificados, justificados e santificados. Por Jesus, meus irmãos, ele precisa nos lavar se nós queremos reinar com ele na sua glória. E o significado dessa lavagem, ela é simples, mas ela é profunda. Jesus está falando para Pedro, Pedro, a não ser que você deixe eu, através da minha obra, e essa obra é uma obra que contém humilhação. E o que eu estou fazendo é apenas uma parte dessa humilhação, porque a cruz vai ser a minha maior vergonha. Mas ao menos que você deixe eu participar e lavar a sua vida. E para isso, você vai talvez ficar envergonhado. Mas se você não fizer isso, se você não deixar, você não vai comigo. E a falta de humildade de Pedro está impedindo que a graça de Jesus, ou seja, o favor imerecido de Jesus, seja derramado na sua vida. Senhor, você não vai me lavar os pés. Tem muita gente que está com a sua exalando a sua soberba, falando as mesmas palavras para Jesus. A menos que você entenda, meu irmão, os propósitos de Deus na sua vida e se deixe ser trabalhado por Jesus, a menos que você deixe a sua arrogância de lado, a menos que você se humilhe diante de Deus, você não terá parte. Você não está deixando Jesus lavar os seus pés. Em quarto lugar, a falta de humildade, ela é marcada pelo exagero do homem, sem levar em conta os planos de Deus. Depois de escutar essas palavras, o versículo 9 vai mostrar um Pedro indo, como diz o ditado, da água para o vinho. Só que ele vai no exagero. Ele fala, então tá bom, Senhor. Não lave somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus quer lavar os pés de Pedro, mas Pedro quer que Jesus agora dê um banho nele. A atitude de Pedro revela as nossas da mesma forma incoerente e soberba que ele age, nós agimos diante de Deus. Nossas orações muitas vezes são carregadas de uma falsa humildade, a fim de falar, Deus trabalhe na minha vida. Você quer ver? Sim. Senhor, eu preciso de um emprego. Por favor, abra as portas do céu, porque eu creio que o Senhor é o dono do ouro e da prata. Ou então, Senhor, eu peço que me abençoe no meu trabalho, me dê uma promoção, porque o Senhor não me fez para ser cauda, o Senhor me pôs por cabeça. Senhor, me abençoe com um carro, me abençoe com uma casa, porque eu sei que o Senhor é o dono do ouro e da prata e que tudo podes. Já viu coisa assim? O que eu estou querendo dizer não é que é errado você pedir para Deus um emprego.
que é errado você pedir para Deus que te abençoe com uma promoção, que é errado você pedir para Deus que te dê um carro, que te dê uma casa. Não, irmãos, isso não é errado. O problema é a forma como nós fazemos isso, querendo manipular as coisas a fim de manipular a graça de Deus. Muitas vezes nós revestimos a nossa oração com uma falsa humildade, onde em vez de engrandecer a Deus, nós queremos trazer a glória para nós mesmos. Nós exageramos. Em vez de lavar os pés, me lava por completo. É o tipo de pensamento que, se Deus é poderoso, eu sou filho dele, então, Senhor, eu quero é mais e quero o melhor. Só isso eu não quero, só isso não basta. Talvez a ingratidão toma de falta de humildade para nós. Deus tem nos abençoado tanto e ainda assim nós continuamos ingratos. Nós continuamos soberbos. Nos falta humildade. E Jesus responde que isso não é necessário. Quando Pedro fala, Senhor, me lava por completo, Jesus fala, não é necessário. O banho, ele é um de salvação. Isso já havia acontecido com Pedro. O que ele precisa agora é apenas de uma purificação. Ou seja, simbolicamente, de uma santificação. Pedro precisava entender que salvação é eterna. Quem já se banhou, não precisa se banhar de novo, só precisa lavar os pés. Isso é evidente na troca de palavras. A palavra grega, nipto, aparece aqui nesse texto 9 vezes. E ela quer dizer lavar uma parte do corpo. Porém, quando a gente olha para o versículo 10, quando Jesus responde para ele, quem já se banhou, Jesus usa a palavra lavar, que no grego é lou, que quer dizer lavar o corpo inteiro. É importante entender isso porque Jesus está querendo ensinar aos seus discípulos a importância de uma caminhada santa. Quando um pecador confia em Jesus, ele é banhado completamente. E diz a Bíblia que os seus pecados são perdoados. Ele é purificado. Hebreus vai dizer ainda que dos pecados mais vai se lembrar. Agora, como crentes, nós ainda estamos andando neste mundo. E vira e mexe, contamina. E por isso a gente precisa ser purificado. A gente não precisa ser justificado novamente. A gente não precisa ser salvo novamente. Mas a gente precisa ser purificado. A Bíblia diz em 1 João 1,9 que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Jesus quer lavar. Jesus quer purificar a Pedro. Mas Pedro exagera. Pedro quer ser banhado. Pedro quer ser justificado novamente. Agora, irmãos, veja que se por um lado a falta de humildade traz suas implicações,
ser humilde traz seus benefícios. O primeiro deles é que uma vida humilde traz coerência entre as nossas palavras e as nossas práticas. Olhe comigo o versículo 13. Jesus está dizendo: vós me chameis de mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Irmão, se nós dizemos que Ele é mestre e senhor das nossas vidas, nós estamos dizendo que Ele está no controle da que nós confiamos totalmente nele. Se nós somos humildes, isso fica evidente pela forma que nós vivemos. Não há uma incoerência entre as nossas palavras e as nossas práticas. Jesus está chamando a atenção pelo fato de que Ele é Senhor. E como Senhor, Ele é soberano. E que nós devemos confiar nele. Se tem algo que ficou evidente durante essa quarentena, é o distanciamento dessa verdade. A hipocrisia daqueles que dizem, faça algo, mas eles mesmos fazem extremamente o contrário, tem vindo à tona, tem estado às claras. Esses dias eu recebi um vídeo de um repórter de uma das do país, onde no seu discurso ele falava: gente, vocês não podem sair de casa, nós precisamos achatar a curva do contágio. E aí alguém filmou ele correndo, fazendo Cooper, sem camiseta, sem máscara, e a pessoa que está filmando fala: ei, não foi você que falou que tinha que ficar em casa fazendo máscara? Por que você está aqui correndo? Por que você não está usando máscara? Hipocrisia. A nossa fala, quando ela anda junto com a nossa palavra, ela traz coerência. E quando nós, como filhos de Deus, falamos, Ele é o nosso Senhor, e confiamos nisso, nós andamos coerentes com a sua palavra. Nós não nos desesperamos diante da crise. Nós não ficamos amargurados diante de uma pandemia. Nós não ficamos prostrados diante de uma dificuldade, porque cremos que Ele é o Senhor da nossa vida. Segundo, uma vida de humildade nos torna mais parecidos com Jesus. Versículo 14 e o versículo 15 diz: ora, se eu, sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Jesus serviu de exemplo e agora nos impulsiona a servir uns aos outros. Jesus nos mostra que uma vida em humildade nos torna mais parecido com Ele. Ele fala: eu fiz isso, vocês também devem fazer. E se nós fizermos, nós estaremos parecidos com Ele. A humildade, meus irmãos, não desfaz a grandeza. Ela ressalta. O serviço não ofende aquele que é grande. Ele promove. No reino de Deus, ser grande é ser pequeno. Ser maior é ser o menor. A pirâmide, ela é invertida. Terceiro lugar, uma vida de humildade, ela é manifesta através das obras. O versículo 17, então, vai dizer que, ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticares. Jesus nos convida a tomar conhecimento e pôr em prática uma vida de humildade. Mas não apenas de palavras.
Ele fala, você deve arregaçar a sua manga. Você deve fazer. Tiago 2, do versículo 4 ao versículo 26, vai nos ensinar que as obras, meus irmãos, elas evidenciam a nossa fé. E mais, diz ainda que uma fé sem obras é morta. Uma vida de humildade, ela é manifesta através das boas obras. E por fim, e último lugar, uma vida de humildade, vida de felicidade. Esse versículo diz coisas e a praticardes, bem-aventurados sois. A palavra bem-aventurado quer dizer ser feliz. Essa sequência é importante a gente entender. Humildade, santidade, felicidade. A felicidade, ela vai ser o resultado de uma vida conduzida dentro da vontade de Deus. A humildade nos permite ser santificados. E como santificados, isso vai nos levar à felicidade. Que assim você possa pôr em prática na sua vida a humildade, ser santificado e ser feliz.